O pecado contra o Espírito Santo, por Abraham Kuyper. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus 12:31. Embora o amor de Deus, falhando em seu propósito, sempre cause endurecimento do coração, às vezes tem um efeito ainda mais terrível, pois pode levar ao pecado contra o Espírito Santo. Os resultados desse pecado são especialmente esmagadores e terríveis. As palavras de Cristo a respeito disso são surpreendentes e penetrantes, lançando a alma culpada em desespero eterno. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Mateus 12:30-32. Marcos coloca ainda mais duramente: em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e blasfêmias com que blasfemarem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de um pecado eterno. Marcos 3:28-29. João escreve a respeito: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Há um pecado para a morte. Eu não digo que ele deve orar por isso. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não o toca. 1 João 5:16-18. Paulo escreve: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6:4-8. Tais palavras cortantes deixariam a alma perplexa se ele não tivesse acrescentado: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Versículos 9 e 10. São palavras de conforto que, no entanto, não diminuem a seriedade com que ele fala no 10º capítulo. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de julgamento e indignação ardente que devorará os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. De quanto castigo mais severo suponhais será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e considerou o sangue da aliança com o qual foi santificado uma coisa impura e ofendeu o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E novamente, o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:26-31. Muito mais pode ser adicionado. Está escrito de Esaú que ele não encontrou lugar de arrependimento. Pedro e Judas, cheios de indignação, escrevem sobre pessoas que seguiram o caminho de Caim, que seguiram avidamente o erro de Balaão e que pereceram na contestação de Coré.
Mas essas palavras não têm referência direta ao pecado contra o Espírito Santo. Já foi dito o suficiente para convencer nossos leitores de que tratamos esse terrível pecado não por nossa própria autoridade, mas pela autoridade do Espírito Santo. Abrimos a discussão enfatizando que nenhum filho de Deus poderia ou jamais poderá cometer este pecado. É necessário dizer isso para evitar que muitas almas sejam perturbadas. Existe tal indizível angústia nestas palavras de Jesus: todo pecado será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem no mundo presente, nem no mundo vindouro. Mateus 12, 31, 32. Por esse pecado, não há intercessão nem no céu nem na terra. Tal oração é até proibida e denunciada como profana. De fato, percebemos como as almas aflitas, sacudidas pela tempestade e não consoladas, especialmente quando sofrem de um cérebro fraco e nervos fracos, podem se tornar tão mórbidas a ponto de perguntar: cometi esse pecado? E se assim for, qual é a utilidade de orações e lágrimas? Pois então estou perdido, sem esperança e para sempre. E tal sofrimento espiritual cruel pode não ser permitido. É o resultado de um treinamento religioso defeituoso, e ainda mais da pregação, que culpavelmente ignorante dos caminhos profundos da alma, tagarela sobre muitas coisas, mas quase nunca trata das coisas solenes que pertencem à eternidade. Deve ser reiterado a essas almas aflitas referidas, clara e distintamente, que nenhum filho de Deus jamais pode cometer esse pecado. Não pertence ao coração quebrantado e contrito, mas apenas no espírito orgulhoso que se opõe ao Senhor e suas santas ordenanças. É verdade que o apóstolo declara que os homens culpados desse pecado foram uma vez iluminados e provaram do dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura, mas nunca se diz que eles tiveram um coração quebrantado e contrito. Pelo contrário, eles pensam em coisas elevadas, eles confiam em suas experiências exaltadas, vangloriam-se de uma certa parcialidade que o Senhor tem mostrado ultimamente, mas não dão nenhuma evidência de que eles já feriram o peito, ou caíram como mortos diante da divina majestade, ou nunca encontraram fogo consumidor. É um fato singular que as próprias pessoas que nos fazem pensar na palavra da Escritura, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia, nunca temem a perdição eterna, enquanto aqueles que não têm a menor probabilidade de pecar contra o Espírito Santo frequentemente temem e tremem de cair nele. Os médicos dos manicômios estão familiarizados com os fatos, e há apenas um remédio para essas almas aflitas, a saber, alimentá-las com as Escrituras antes que sejam aflitas. Claro, aquele que medita e murmura sobre seu pecado fora da palavra não pode escapar de ser assombrado pelo pensamento de Caim de um pecado grande demais para ser perdoado e, no final, da perda de sua mente. Mas aquele que vive perto da palavra está seguro e não pode ser tão aflito. A Escritura dá uma exposição clara e transparente do pecado contra o Espírito Santo. Os escribas que haviam descido de Jerusalém viam coisas gloriosas e ouviam palavras celestiais, pois Jesus estava no meio deles. E enquanto com olhos e ouvidos eles estavam provando esses dons celestiais, eles ousaram dizer: ele tem Beelzebu, o príncipe dos demônios. Marcos 3:22. E a esta declaração blasfema, Jesus respondeu imediatamente que essas pessoas cometeram pecado contra o Espírito Santo, porque eles disseram que ele tinha um espírito imundo. Marcos 13:30. Portanto, entre pessoas de boa vontade, não pode haver diferença de opinião neste assunto. O pecado contra o Espírito Santo só pode ser cometido por pessoas que, contemplando a beleza e a majestade do Senhor, transformam a luz em trevas e consideram que a mais alta glória do Filho do amor de Deus pertence a Satanás e seus demônios. E, uma vez que as almas aflitas já mencionadas estão conscientes de sua incapacidade de compreender as coisas sagradas,
e estão familiarizadas com as sugestões pecaminosas de seu próprio coração, mas apesar dessas sugestões desejam sinceramente ser persuadidas do amor de seu Salvador, é impossível que elas possam se tornar as vítimas culpadas do desespero. Não se pode negar, no entanto, que no coração dos santos às vezes surgem pensamentos terríveis contra o santo. A poça de iniquidade sob nossos corações, com seus gases venenosos, continua até a morte. Enquanto estamos empenhados na leitura da palavra, na oração ou na santa meditação, às vezes surgem sugestões na mente que nos assustam, como o ferrão envenenado de uma vespa, que gostaríamos de arrancar da cabeça e do coração, do qual recuamos com medo, o grito como atingido por um raio: ó Deus, livra-me! Mas essas sugestões nada têm a ver com o pecado contra o Espírito Santo, pois não nos identificamos com eles, não os valorizamos, mas os rejeitamos como faríamos com uma víbora. Eles vêm através de nós, mas não são de nós. Ou melhor, eles brotam de nossa natureza pecaminosa, mas não estão casados com nossa vontade. De fato, repugnam a nossa vontade. Devemos tomar cuidado, portanto, para que, ao nos afastarmos das Escrituras, afastemos nossas almas do amor de Deus. Isso agradaria demais a Satanás. Ele adora usar esse pecado contra o Espírito Santo para atormentar as almas fracas, e a angústia delas deleita seu coração. Portanto, eles não devem meditar sobre esta terrível palavra da Escritura. É verdade que o Evangelho é terrivelmente sério, mas, ao mesmo tempo, é o Evangelho de toda consolação, e nenhum homem pode jamais roubar-lhe esse caráter. Em estreita adesão à palavra, acrescentamos que os errantes comuns de Deus não cometem o pecado contra o Espírito Santo, pois eles não viram nada dos poderes e glórias da era vindoura, conforme Hebreus 6. Para cometer este pecado, são necessárias duas coisas que estão absolutamente juntas. Primeiro, contato íntimo com a glória que se manifesta em Cristo ou em seu povo. Em segundo lugar, não mero desprezo por essa glória, mas a declaração de que o Espírito que se manifesta nessa glória, que é o Espírito Santo, é uma manifestação de Satanás. Alguém pode pecar contra o Filho e não se perder para sempre. Há esperança de perdão no dia do julgamento para os homens que o crucificaram, mas aquele que profana, despreza e calunia o Espírito, que fala em Cristo, em sua palavra e em sua obra, como se ele fosse o espírito de Satanás, está perdido nas trevas eternas. Este é um pecado intencional, intencionalmente malicioso, traz sistemática oposição a Deus. Aquele pecador não pode ser salvo, pois ele ofendeu o Espírito de toda graça. Ele perdeu o gosto pela graça e, com ele, a possibilidade de receber a graça. Portanto, esta palavra de Jesus tem a intenção divina de colocar as almas em guarda, as almas dos santos, para que não tratem a palavra de Deus com frieza, descuido, indiferença. As almas dos falsos pastores e enganadores do povo, que ministrando nos santos mistérios da cruz, falam desdenhosamente da teologia do sangue, blasfemando a manifestação suprema do amor divino como uma abominação injusta. As almas de todos os que abandonaram o caminho, que uma vez conheceram a verdade e agora rejeitam, e que em seu autoconceito condenam seus irmãos ainda crentes como fanáticos e ignorantes, o julgamento deles será realmente pesado. Nínive não resistiu ao profeta e foi exaltada acima de Cafarnaum e Betsaida. Disso o amor cristão deduz uma dupla exortação. Primeiro, aos crentes professos, por ignorância e presunção, para não tentar outros a cair neste pecado. Segundo, aos irmãos errantes, não dizer que o ceticismo é o caminho que conduz à verdade, pois esse mesmo ceticismo é a porta fatal pela qual o pecador entra no terrível pecado contra o Espírito Santo. Amém.